até 8h20 ou alguma coisa, ganhar um tempinho hoje, nós estamos estudando o livro de Gênesis. Eu até tenho pedido aqui os adolescentes, os jovens, para poder pegar um papel, uma caneta, pegar aí uma agenda, um caderno para escrever. Muitas vezes os nossos jovens, adolescentes, logo que saem do ensino médio, encaram a faculdade. E chegando na faculdade tem contato lá com a filosofia, tem contato lá com algumas teorias e acabam entrando e virando o cabeção. São poucos que não acontecem isso. Então a ideia é a gente preparar essa moçada para chegar na faculdade e fazer diferença lá para a glória do Senhor. Nós havíamos falado aqui que quando nós abrimos o livro de Gênesis, principalmente quando você inicia o capítulo 1 e 2, primeiro fala de Deus, a respeito de Deus, a respeito da criação de Deus, a respeito do homem feito à imagem e semelhança de Deus e o padrão que ele estabelece, os fundamentos que ele coloca para que o homem possa viver nesta terra. Falamos sobre isso. Quero colocar também que a história do povo de Deus é uma história sem fim, podemos assim dizer. Não tem um fim. Sabe, quando você abre a Bíblia em Gênesis e quando chega no capítulo 3, o capítulo 1 e 2 fala da criação e continua no capítulo 3 quando fala da queda. Então o livro, a Bíblia é dividida e mostra primeiro a criação de Deus, mostra a queda, depois mostra a redenção. E a redenção começa já aqui em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15. E depois fala da consumação, mas uma consumação que quando Jesus vier arrebatar a igreja, nós continuaremos. Eu estou apenas introduzindo aqui para entrarmos novamente no livro de Gênesis. Então preste atenção, é preciso compreendermos o que a Bíblia diz em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus para orientar-nos. E a Bíblia diz em Timóteo que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para redarguir, para ensinar, para corrigir, para instruir o homem, para que ele seja instruído e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O grande reformador João Calvino entendia quando fala teopneustos, toda a escritura está falando de Gênesis a Apocalipse. Então a Bíblia é o livro que foi inspirado por Deus. Agora é verdade que na inspiração que Deus deu, não foi uma inspiração como se fosse psicografada, igual acontece na sessão espírita, e nem mecânica. Deus não ficou citando nos ouvidos de Moisés ou nos ouvidos de Lucas, Mateus, Samuel e assim por diante. A revelação da perspectiva progressiva de Gênesis até Apocalipse, ela é dinâmica plenária à inspiração. Entende? Por isso eu quero falar uma coisa aqui. Todas as vezes que você abrir a Bíblia, aqui em Gênesis, é preciso você entender que os 5 livros, que é chamado Pentateuco, Penta 5 e Teuco, rolo de livros, esses livros, todas as vezes que você abrir para lê-los, é preciso você entender que o povo de Deus, Moisés, está saindo de um jugo. Moisés está tirando o povo, e Deus que o comissionou para isso, Deus está tirando um povo de uma escravidão de mais de 400 anos. De mais de 400 anos. Por isso que nós entendemos o que nós falamos ontem, que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. O Wellhausen, ele entendia juntamente com outros que o Pentateuco, os 5 livros, foram escritos, e ele fala das correntes javistas, eloístas, uma corrente sacerdotal. E eu falei para vocês ontem que Moisés escreveu os 5 livros, e se houver algum anacronismo, principalmente quando chegamos no capítulo 33, e uma pequena parte de Gênesis, que fica uma dúvida, ora, como que foi Moisés?
Como que foi Moisés se Moisés havia morrido? Certamente alguém completou. Mas esses pequenos, não erros, mas dificuldades, nós não podemos tirar esta verdade e nós aceitamos como reformados que foi Moisés que escreveu. E quando nós abrimos então esses 5 livros, devemos entender que o povo de Deus viviam dentro de um contexto cultural onde existia lá as divindades no Egito, como também existia na Babilônia. Nós vamos chegar depois para ver sobre Nimrod, a Babilônia que fora construída. Aí eu quero citar 2 palavras aqui, porque eu tenho seminaristas aqui, tem pastores, estudantes, e alguns já vão fazer parte do seminário Creia Também Pensar, e eu poderia estar pregando aqui uma mensagem bem prática, mas nós temos que tirar e aprender, ler a Bíblia, estudar a Bíblia capítulo por capítulo, livro por livro. Dá mais compreensão. O povo de Deus fica mais maduro, mais preparado, mais assessorado, pronto para responder à razão da fé. Sim ou não? Pregação a gente prega no púlpito lá rapidinho à noite. Então por isso que eu resolvi estudar aqui. Eu quero citar 2 palavras: cosmovisão e cosmogonia ou cosmogenia. Esta palavra cosmovisão não é a palavra nova, contemporânea ou pós-moderna. Essa palavra cosmovisão, ela veio lá da filosofia, especialmente dentro da filosofia alemã, onde aqueles acadêmicos começaram a dizer o seguinte, que o homem, como medida das coisas, é ele que está aqui, é um ser pensante, que tem razão. Então, na qualidade de ser humano, a filosofia alemã, os acadêmicos, aqueles grandes cabeções, eles entenderam o seguinte, que o homem, o ser humano, ele deve então responder. É ele que deve definir sobre a origem da criação, a origem do cosmos, a origem da natureza, a origem do homem, a origem de todas as coisas. Então, aí surgiram pelo menos 2, a cosmovisão e a cosmogenia. Quem se quer participar? Antônio Nogueira, não vai dar para participar que eu estou falando. Cairosa, que tá ótimo. Ronaldinho, Caio aqui, tá voltando. Vá, tá travando aí, vá, que foi. Então presta atenção aí, o que é cosmovisão? Os filósofos alemães, eles falavam o seguinte, que o homem, ele deve então, ele tem essa qualidade, na qualidade de ser humano, ele deve então interpretar o cosmos, a natureza, todas as coisas. E eles vão fazer isso, nós devemos fazer isso através de quê? Através da visão de cada cultura. Aquela cultura é assim, eu devo interpretar a natureza, como surgiu o homem, como surgiu os céus, como surgiram todas as coisas, através da maneira como que eu vejo. Imagina isso. E aí então vem a palavra, essa palavra que eu disse, cosmovisão, ela entrou para a teologia através de 2 homens, o James Orr e também Abraham Kuyper, que eles trouxeram para quê? Para que nós como cristãos pegássemos principalmente aquela logística de argumentação, para argumentarmos como cristãos sobre aquilo que entendemos baseado na Bíblia, sobre a revelação de Deus. De onde veio o mundo? De onde veio o homem? Por que o homem está aqui? Quem fez a natureza? Quem criou os céus, a terra? Quem criou todas as coisas? Então, o James Orr e também o Abraham Kuyper, eles que introduziram isso na teologia. Agora, preste atenção. Cosmogonia ou cosmogenia é exatamente a cultura, as divindades que aquela determinada cultura, aquele povo crê sobre a natureza, sobre Deus, sobre a criação. Eles estavam vindo da Babilônia, ou melhor, do Egito, e depois também foram influenciados pela cultura babilônica. Então, todas as vezes que vocês abrirem, que nós abrimos os livros aqui do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tenhamos em mente que
o povo de Deus está saindo de debaixo de uma cultura onde tinha lá a crença em vários deuses. Eles foram influenciados pela cultura egípcia. Por isso eu lhes disse, cada praga daquela que vinha sobre o Egito era Deus explicando que aqueles deuses que eles criam de nada valia e que ele que era o criador de todas as coisas. E interessante que na Babilônia eles acreditavam em um deus chamado Marduk e Tianat. Olha para você ver, Marduk e Tianat. Esses dois deuses que os babilônicos acreditavam eram dois deuses poderosos, um que tinha o domínio da terra e outro das águas. E aí eles resolveram conflitar entre si, brigar entre si. E na briga dos dois surgiu então o cosmos. Bem, esses dois deuses, Marduk e Tianat, eles resolveram então chamarem outros deuses de categoria de segunda categoria e mandar que estes deuses construíssem a Babilônia. Mas esses deuses de segunda categoria, eles resolveram então criar o homem, e através da criação do homem, o homem ia suar, trabalhar, enquanto eles descansavam. Esta era a crença na mitologia babilônica. E o povo de Deus estava impregnado na mente do povo de Deus a cosmogenia, ou cosmogonia dessas duas nações que influenciaram de uma maneira muito grande o povo de Deus. Então preste atenção. Quando Moisés escreve o Pentateuco, o livro de Gênesis, ele estava exatamente mostrando que Marduk, que Tianat, que os deuses do Egito, as práticas dos deuses do Egito eram abomináveis diante do Deus do universo, o eu sou o que sou, o Deus autoexistente. Estão entendendo? Por isso que você fala assim, poxa pastor, tem algumas histórias de mitos aí, quando eu estudei lá na Babilônia, lá no Egito, lá na antiga Mesopotâmia, e que fica igualzinho à Bíblia. Porque aprove a Deus revelar para Moisés, não para imitar a cultura, mas para mostrar, baseado naquela cultura, o erro daquela cultura. Então veja bem, quando eu falei de cosmovisão, que é a visão que o homem tem do cosmos, da criação, da natureza, de como veio o homem. Se o povo de Deus não saísse do Egito, e se Deus não tivesse entregue para Moisés a revelação, e ele escreveu Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Apocalipse, porque Deus estava dando as diretrizes, como que o povo dele deveria viver. O povo dele deveria ter uma cosmovisão do mundo, do cosmos, de onde surgiu todas as coisas, de como surgiu o homem, dentro da revelação que Deus estava dando para Moisés. E Deus queria que o povo saísse do Egito, e ao sair do Egito, o povo saiu do Egito, o povo não podia entrar na terra que manava leite e mel, carregando consigo aquelas crenças, na perspectiva do relacionamento entre homem e mulher, na perspectiva da ética, da convivência em sociedade. Deus não queria que o povo entrasse na terra que manasse leite e mel e se constituísse como povo, com a mente carregada de divindades, de Deus, acreditando que existia o Deus Sol, o Deus Lua, acreditando que existiam duas divindades, Marduk e Tianat, que haviam guerreado entre si, e mandou um Deus de segunda categoria fazer a Babilônia, e esses deuses de segunda categoria criam o homem e manda que o homem trabalhe enquanto eles descansam. Por isso que quando nós estudamos o livro de Gênesis, e a minha proposta, gente, nessa nossa caminhada aqui há alguns dias mais, só aqui de Gênesis, capítulo 1 a capítulo 3, é para que nós possamos restaurar, que nós possamos
restaurar a doutrina da criação nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas. Muitas vezes a doutrina da criação é ensinada na igreja só para as criancinhas. Francis Schaeffer foi aquele que valorizou demais essa ideia de cosmovisão, e ele dizia o seguinte, que você deve pregar o evangelho. Francis Schaeffer foi um teólogo, um grande homem de Deus, e no livro dele, O Deus que Intervém, ou dele aqui em casa, O Deus que Intervém, ele fala para você pregar para uma pessoa que você não deve pregar falando você precisa de aceitar Jesus, e nem pregar começando da cruz. Ele fala que se você quer pregar o evangelho, você tem que começar em Gênesis, ensinando para a pessoa sobre Gênesis. Entendeu? Por isso nós precisamos de voltar em Gênesis. Estamos aqui já há dias estudando sobre Gênesis, porque Deus revelou para Moisés exatamente para destruir na mente do povo dele uma cultura pagã. Por isso, gente, quando nós vemos nos dias de hoje, e no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, quando diz que Deus achou muito bom e Deus faz a mulher, ali está o princípio da família. Já viu aquela declaração que a célula máter da sociedade é a família? Começou aqui em Gênesis. Por isso que nesses dias de ideologia de gênero, nesses dias onde existem teorias, onde dizem que o homem é que precisa de criar a sua conduta, é um momento que nós precisamos de estudar Gênesis e mostrar e evangelizar e mostrar as boas novas que Deus já colocou o padrão. Está aqui na Bíblia, o padrão. Por isso, quando a gente fala de o homem como cabeça, querido, você pode... Deus colocou o padrão aqui desde Gênesis. Depois repete em Efésios. Eu estava lá na casa da mãe de Lucas, e ela contou pra gente lá, pra Giselda, numa igreja lá, que uma irmã chegou para pregar e disse, olha, o negócio é o seguinte, meu marido não quer ser o líder da casa, o cabeça da casa, eu agora sou cabeça lá de casa. O pastor pegou, desligou o microfone dela e mandou ela descer. E tá certo. Nós não podemos mudar o padrão de Deus. E nesses dias onde eu não sou contra, eu acho que o feminismo trouxe muitas contribuições, claro. Agora, quando acontece o feminismo, onde a mulher quer ser o que Deus na Bíblia e em Efésios já colocou o padrão, vai ser infeliz. Vocês estão entendendo? Então, quando Deus mostra o livro de Gênesis, quando Deus revela para Moisés, Moisés estava querendo tirar da cabeça, Deus estava usando Moisés para escrever esse livro, para tirar da cabeça do povo dele, para que o povo dele, como povo escolhido dele, tivesse como base, não uma cultura pagã para declarar como que veio o homem, como que veio a natureza, como que vieram todas as coisas, mas que o homem e o povo dele voltasse para aqui o livro de Gênesis e ensinasse outros povos, outros povos que têm outros deuses, divindades, mostrando os fundamentos que estão aqui em Gênesis, o padrão de Deus. E quem vai fazer a obra, gente, é o Espírito Santo de Deus. Vocês entenderam? A Amandinha está aí estudando, Manu, os jovens que vão cair na faculdade. Quando você ler Gênesis, aprenda. Moisés escreveu este livro para contrapor a cosmogonia de uma cultura pagã que tinha politeísta, que tinha divindades, e o povo de Deus estava lá. O povo de Deus já havia acostumado vendo aquelas divindades. Por isso que quando Moisés fala assim com Deus, mas se o povo lá que tu estás mandando eu buscar lá e libertar, perguntar, qual é o Deus, Moisés? Porque nós temos muitos deuses, eles têm muitos deuses lá, Deus. Diga a eles, o Deus autoexistente, o eu sou que está enviando. Diga para eles que sou eu, o Deus autoexistente. Quando vamos para o livro de Gênesis,
aprendemos o porquê que Deus teve de matar todas as pessoas que saíram do Egito dos 20 anos acima. Os dois únicos que entraram na terra que manava leite e mel foi Josué e Calebe, porque foram fiéis. Entende? Mas somente entrou com Moisés e Calebe, milhares e milhares, de 20 anos para baixo. Por isso que nós temos de ter cuidado como crentes, porque a gente começa a ficar na igreja, e muitas vezes aprendemos a ter muita coisa errada. E com essa pandemia está sendo bom, porque a teologia da prosperidade está ruindo cada vez mais. Essa teologia doida que você é cabeça, que você não é cauda, que você pode, que você consegue, que você é filha do rei, que você tem que determinar para Deus, colocar Deus no paredão. Isso é uma cosmogonia, uma cosmogenia infernal dessa cultura efêmera, consumista. Esta teologia da prosperidade que veio lá dos Estados Unidos e entrou aqui no arraial do povo de Deus, destruindo e levando muitos crentes a serem orgulhosos, vaidosos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Por isso precisamos de voltar a estudar a doutrina da criação, para que sejamos também libertos. E não aceitemos esta proposta que está aí, onde homem pode casar com homem e mulher pode casar com mulher. Não há base bíblica para isso. A cosmovisão bíblica, o que é cosmovisão? É a maneira como eu vejo o mundo, como eu interpreto o mundo, e eu devo interpretar o mundo dentro da cultura que eu estou inserido. Mas o cristão, o nascido de novo, ele vai interpretar o mundo dentro do padrão da Bíblia, que na revelação de Gênesis. Baseado em quê? Baseado aqui no que Deus revelou. Por isso que precisamos de estudar a Bíblia. Quando eu disse que tem muitos crentes dentro da igreja que não está estudando a palavra, nesses momentos agora de crise, gente, de pandemia, tem crente desesperado. Me pergunta se estou desesperado. Fala, por quê? Por que eu estou desesperado? A única preocupação minha é quanto à escola, muitos trabalhadores lá, que a gente precisa de ver que são pais de família, não é verdade? Mas como homem, como ser humano, como pastor, eu estou tranquilo porque eu estou firmado na Bíblia. A Bíblia já me falou que vinha pandemias, que vinha perseguição, que vinha tribulação, porque os crentes estão firmados, muitos crentes estão firmados numa teologia, de uma teoria antibíblica, não é nem teologia. Veja bem, vamos começar a terminar aqui, vamos continuar amanhã, porque meu propósito aqui foi mostrar exatamente essa ideia de cosmovisão e cosmogonia, e mostrar para vocês que a visão que nós devemos ter do mundo, do cosmos, não é a visão de Charles Darwin. Olha, gente, há mais de 3.250 anos, desde Darwin, tem 150 anos, a teoria de Darwin, a origem das espécies. Veja bem, a revelação da Bíblia que o homem veio do pó da terra tem milhares de anos. E eu fico impressionado, eu quero citar mais aqui um teólogo brasileiro que ele fala, ou melhor, o nosso cientista que é presbiteriano, viu? O Lourenço. Onde ele fala o seguinte, Adalto Lourenço é um cientista, tem uns vídeos dele na internet, você pode pegar sobre o livro de Gênesis, e ele fala o seguinte, que ele fica assim meio pasmo, quando ele vê a sociedade, os jornalistas, todo mundo falando, aterrorizados, de alguém que matou, de alguém que roubou, de alguém que fez aquilo outro. Ora, se a sociedade aí crê que o homem veio do macaco, e crê que o homem é um ser animal que veio do macaco, para que ficar assustado? Ora, se veio do macaco e o ser humano é um ser animal, para que assustar? Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Por que assustar? Não podia assustar. Ora, se o homem veio do macaco, então veio de um animal selvagem, este homem então, quando ele solta o lado selvagem dele, todos ficam assustados?
O que eu quero dizer isso? Nós não viemos do macaco, gente. Nós viemos de Deus. Deus que teceu Adão, Eva, de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Nós não podemos aceitar essa loucura. Darwin surgiu, a teoria dele tem 150 anos, a criação tem milhares de anos, mas é o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E aí, o homem está cego, e é por isso que temos de resgatar essa doutrina e começar a explicar sobre a criação, e vamos continuar aqui. E pega um livro, ou melhor, pega a Bíblia amanhã, pega um caderno, uma agenda, que amanhã eu quero continuar falando. Porque Deus colocou aqui propósitos definidos, qual é o objetivo, gente, da criação, ou melhor, qual é o objetivo do livro de Gênesis. Moisés teve como objetivo mostrar que foi Deus que criou, e eu e você temos que ter essa cosmovisão de que a partir daqui de Gênesis, que nós temos de olhar o mundo e dizer que quem fez tudo foi Deus. E rapidinho aqui, vai dar para me falar ainda que eu esqueci, eu não creio que está falando de fonética, quando fala assim, olha, e disse Deus, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Não está falando de palavra de fonética. É verdade que quando você fala, a palavra, na verdade, ela conduz algo. Mas quando a Bíblia fala que no princípio era a palavra, ali está falando especificamente do ser Jesus. E através dele, Deus disse, haja luz. Porque é muito perigoso que o pessoal da teologia da prosperidade gosta de pegar essa ideia de que há poder na palavra, tá vendo? Deus falou, aconteceu, Deus falou, aconteceu. E agora você pode falar e acontecer. Por favor, sai fora. Que teologia mais estúpida é essa aí? Não. A ideia de que Deus, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, era exatamente aquele que fez agir, fez acontecer todas as coisas, Jesus. Não está falando de fonética, não está falando de união de palavras, unidade de palavras, não está falando sobre isso. Amanhã eu volto então para conversar com vocês sobre isso, mas eu quero agradecer a todos vocês. Desculpa que vocês caíram aqui no Instagram, tiveram de voltar. Amanhã pegue lá uma agenda, pegue uma caneta, nós iremos estudar juntos a palavra do Senhor. Olha, depois que você terminar aqui de estudar o livro de Gênesis com a gente, você nunca mais vai abrir o livro de Gênesis como você abria. Não é porque o pastor Júnior é bonzão não, gente, eu estou pegando 6 autores para eu estudar com vocês aqui. 6 autores, entendeu? E eu quero pedir você para você abrir o seu YouTube aí e pegar o Adalto Lourenço, é um presbiteriano, cientista brasileiro, onde ele fala sobre a Trindade, onde ele fala sobre o Gênesis. Pega desse povo. Vamos crescer, não vamos ser aqueles crentes rasos, sabe? Fica aí só com jargão. O sangue de Jesus tem poder. Paz, Senhor. Está repreendido. Não, irmão, cresça. Vamos estudar, vamos aprofundar, para que quando você chegar na faculdade, para que você encontre alguém que venha questionar você saber a razão da sua fé. Beijo no coração a todos.